A inteligência artificial generativa trouxe para a gente uma série de transformações no mercado, tanto na sociedade de uma forma ampla, como também dentro do mundo financeiro. O que a gente vem falar hoje um pouco é sobre a era que trouxe também os assistentes e os copilotos na vida das pessoas, dos profissionais que atuam hoje no mercado. Para falar a respeito desse tema e dessa linha de copilotos que o mercado vem abraçando, eu estou aqui com o Carlos Abramo, que é o Data and AI Sales Director da Microsoft, e estou aqui com a Renata Martins, Modern Work Sales Director também da Microsoft. Eles vão falar um pouco da solução Copilot, mas mais do que isso, dos avanços e das possibilidades que a gente vê no mundo da IA generativa. Fica comigo que a gente fala depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro e host aqui do Fintech Talks Podcast, onde a gente discute inovação financeira, fintechs e afins e além. E hoje a gente vai falar sobre o além, que é também um ponto de contato com tudo isso, que é a IA generativa, e mais do que isso, falar sobre as soluções de assistentes e copilotos, que é o que a Microsoft também entrega. A Microsoft também que é parceira nesse episódio e em alguns próximos episódios que a gente vai ter. Então, antes de mais nada, pessoal, muito obrigado pelo tempo para poder a gente estar aqui discutindo esse assunto. É bastante novo, mas o ritmo de atualizações ele também tem sido muito rápido, né? Como eu já apresentei vocês, mas eu queria ouvir um pouquinho, né? E ladies first aqui, Carlos, vamos falar um pouco com a Renata. Renata, conta um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a área, né? A Modern Work, que é a área que você atua, para dar um pouquinho de contexto aí para a nossa audiência. Meu nome é Renata Martins, hoje eu lidero a área de vendas de soluções de Modern Work, onde contempla todas as nossas plataformas de produtividade e colaboração, né? Então, eu tenho um time de especialista que fala diariamente com os nossos clientes sobre isso. E agora, o famoso Copilot inserido nesse mundo de produtividade e colaboração. Eu estou há 5 anos na Microsoft. Legal. E é um prazer estar participando de toda essa transformação junto com os nossos clientes. E Modern Work é tudo que é respeito de produtividade também no final do dia, né? Exato. Ele contempla 100% da plataforma Microsoft 365, onde tem as principais aplicações de produtividade e colaboração. Maravilha. E Carlos, por favor, conte um pouquinho sobre você, sua vida de Microsoft e a área que você atua também. Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu lidero a área de vendas e pré-vendas e dados e inteligência artificial na Microsoft. O que contempla essa área? Desde os tradicionais bancos e dados relacionais, SQL Server, aí temos diversos produtos na nuvem Azure, como MySQL, Postgre, etc. Passando pela camada analítica. Então, nós temos um produto novo chamado Microsoft Fabric, parcerias com grandes players como a Databricks para fazer análise de dados, terminando com a parte de visualização, uma ferramenta muito conhecida no mercado chamada Power BI. Sim. Em cima de toda essa questão de dados transacionais, dados analíticos, agora o advento da inteligência artificial, nossa parceria com diversas empresas do mercado, a mais notável é a questão de OpenAI, do qual a gente permite agora a questão de chatbots, Generative AI, os LLMs, os Large Language Models e toda a questão de Copilot, trabalhando junto com a Rê, de poder proporcionar que nossos clientes e nossos parceiros construam soluções sobre a plataforma Microsoft. Muito bom, muito legal. E é interessante, né? Porque assim, a IA generativa da forma como a gente viu tão mainstream, né? Vindo para o mercado. Ali no final de 2022 a coisa ficou alarmante, a coisa explodiu. E a partir daí a gente viu vários avanços, a própria Microsoft se posicionando bastante nesse mercado. Tem até uma própria fala do Bill Gates, que ele disse que essa é uma das principais transformações que a gente vai ver nos próximos 5 anos. E mais do que isso, ele disse que esse é o avanço mais importante do mundo da tecnologia desde a interface gráfica do usuário, que também foi algo que foi introduzido quando a gente viu muito do Windows surgindo lá atrás, né? Como é que você, particularmente, vocês dois, enxergam e descrevem esse advento? Assim, eu acho que teve essa fala do Gates aqui que dá uma ideia, né? Mas entender também quais fronteiras já estão sendo disruptadas, quais são aquelas que estão muito prestes a ser disruptadas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de áreas um pouco mais sensíveis, mercado financeiro mesmo. Existem discussões, inclusive até em termos de regulamentação disso, quando você fala de uma atuação mais autônoma de uma IA generativa junto a um cliente, né? Mas a gente tem vários outros passos antes. Então, primeiro ouvir de vocês como vocês entendem esse advento dentro da realidade, obviamente, da área de vocês, mas olhando isso para o mercado, né?
Há cerca de um mês atrás, nós tivemos o evento AI Tour, que é o nosso evento global com foco em inteligência artificial. Tivemos edição aqui no Brasil, no qual nós tivemos a presença do líder global de vendas da Microsoft, de Judson Althoff. E ele fez uma analogia que eu acho muito pertinente com a evolução de AI ao longo dos últimos anos. Vamos levar em consideração, a IA começou nos anos 50, os modelos rede neural, Turing, etc., pulando agora para um recorte de 2, 3 anos. O nosso primeiro anúncio da parceria, ainda em modelo privado, com a OpenAI, foi em novembro de 2021. Então, antes de sair para o grande público. E era um controle ainda restrito ao uso dos modelos. Sim. E novembro de 21, muito próximo do Natal, que ele brincou como uma primeira onda, foi... Todo mundo estava maravilhado, tentando entender o que era o modelo, e usou muito para mandar cartão de Natal. Cartão de Natal e cartão de Feliz Ano Novo. Então, falar, nossa, eu tenho um modelo que eu posso mandar um texto, ele escreve um texto para mim, uma redação. Então, a febre interna, muito para teste, foi, primeira onda, uso ainda empírico, uso para cenários casuais, criar uma receita, fazer uma citação. Então, muito como entretenimento, como curiosidade. Sim. Começo de 2023, janeiro, quando foi feito o anúncio público da parceria, do investimento da Microsoft de mais de 10 bilhões de dólares com o OpenAI, começou a segunda onda. Que eu tinha, por um lado, ainda o pessoal maravilhado com a possibilidade, mas preocupado com o risco de emprego, o risco de automação, risco da substituição do ser humano, que a gente brinca, a segunda onda foi o momento Skynet. Sim. As máquinas vão dominar o mundo. E teve esse momento, a gente teve muita conversa, muita questão de educação nossa e educação do mercado, para entender os limites e o conceito de até onde os casos reais e os casos fictícios sim, sim. Sobre inteligência artificial. Então, para mim, 2023, essa segunda onda, foi um momento de muita educação e o que eu brinco, feira de ciências. Muita gente testando, muita gente perdendo medo de ter o contato. Sim. 2024, o que a gente vê agora, é um momento de uma curva crescente de maturidade. Então, as feiras de ciências estão passando, então o pessoal já testou, já brincou, já fez aquelas perguntas se um time tal tem mundial, pedindo receita de bolos, cartões de Natal, e agora a gente está vendo uma adesão muito grande de casos de uso de negócio reais que estão trazendo impacto para as pessoas, para as empresas e para a sociedade. Muito legal. E você, Rê, o que tem visto? Além das infinitas possibilidades do uso da inteligência artificial generativa para transformar negócios, modelos de indústrias e tudo mais, a gente traz também uma visão muito mais voltada para qual é o impacto que a AI generativa, e acho que é um modelo que a gente está fazendo essa disrupção, de como que a gente vai mudar a forma como a qual nós trabalhamos. A Microsoft realiza estudos anuais com o objetivo de entender qual é a tendência do modelo de trabalho. Sim. E no ano passado, a gente lançou um estudo onde a gente fez pesquisa com mais de 31 mil pessoas de 31 países diferentes. A gente combinou dados de produtividade com dados do LinkedIn também. E o que a gente obteve de resultado foi que a gente está numa constante aceleração, né? O nosso dia hoje está cada vez mais acelerado. E, além disso, a gente é impactado por diferentes dados, né? E aí, quando a gente fala num mundo de trabalho, você é impactado por mensagens no Teams, no WhatsApp, e-mail, né? Chegam aquelas threads infinitas de e-mail. Então, a gente está no que a gente chama hoje de débito digital. A gente não tem uma capacidade humana de estar sempre atualizado em frente a toda essa quantidade de dados, né? Então, a inteligência artificial para o modelo de trabalho, ela vem para reduzir esse gap digital que a gente está vendo hoje. E qual é o benefício disso? Que ele vai liberar mais espaço para a nossa capacidade de produzir mais, mas também de criar novas coisas. Então, eu acredito muito que a AI generativa ela vem para fazer a disrupção do modelo como que nós trabalhamos também e como vamos trabalhar daqui a alguns anos. É interessante que você falou, né, Renata? Assim, a gente já está uma sobrecarga cognitiva muito grande, porque a gente vive na era da hiperinformação, né? Então, exatamente. A todo momento, você deu o exemplo perfeito, né? Assim,
de todos os lados a gente vê informação, demandas e tudo mais. Eu entendo que eu acho que um grande papel de um modelo que entende linguagem da forma como entende os modelos LLM, né, e tudo, é você poder ser um filtro, né? De certa forma, você ter um filtro disso e poder, como dizer, cut the noise, né? Você tira aquele excesso, aquela gordura, aquele barulho, ruído, e vai dentro do que de fato você precisa para se otimizar. Exatamente. Porque se realmente soltar esse freio de mão aí, no ritmo que a gente estava indo, ia ser difícil. Então eu entendo talvez o papel da generativa e da realidade de assistentes, copilotos, estando do teu lado para poder ajudar a ser esse filtro do que vem de fora e também ajudar a te colocar um foco laser nas coisas que você desenvolve no dia a dia, né? Vocês entendem que é meio por esse caminho ou existem mais caminhos assim que a gente vai ver daqui por diante? Existem mais caminhos, a gente vai até comentar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente tem inúmeras quantidades de copilots, né? E o copilot, ele veio justamente para ser o seu assistente, né? Na verdade, a inteligência artificial, ela já estava muito no nosso dia a dia, mas não como um assistente pessoal, né? E o Copilot, por exemplo, do Microsoft 365, ele vem justamente para gerar essa eficiência, né? Então, eliminar todo o ruído. Então, hoje eu sou capaz, por exemplo, de participar de uma reunião de 1 hora, mas se eu precisar ter o resumo ou algumas notas de próximos passos daquela reunião, eu posso simplesmente, né, pedir para o Copilot para que ele me gere aquilo. Eu não preciso, né, despender tempo em tarefas operacionais. Então, eu foco muito mais nos próximos passos, por exemplo, de uma reunião. Sim. Né? Então, a gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, na criação de materiais. Então, eu posso pedir... tem alguns estudos que mostram que a gente leva um tempo até a gente conseguir começar a criar um primeiro material, né? Com o uso do Copilot, ele libera essa criatividade, ele já me traz algumas opções e eu consigo dar continuidade naquilo que ele sugere. Legal. Então, são infinitas possibilidades. A gente tem outras possibilidades de Copilots que a gente também estende dentro do Microsoft 365. Então, você é capaz de fazer o enriquecimento desse Copilot e a extensão, porque... Hoje, a gente sabe que os colaboradores, eles não trabalham só com os aplicativos do Office 365, mas eles trabalham com diferentes outras aplicações também no mundo financeiro, por exemplo. Tem sistemas financeiros, ERP, CRMs. Então, a gente é capaz também de estender a capacidade do Copilot para funcionar sobre essas outras demais aplicações e dados. E é interessante, o Copilot é uma espécie, de fato, uma tangibilização do que dá para se fazer. Mas até um papo que eu tive com o Carlos antes, né? Ele fala assim, olha, Bruno, o Copilot é um conceito, né? Ele é uma linha, eu falo de linha Copilot aqui, mas ele é um conceito super amplo. E que eu acho que é bom, talvez, você dar um pouco desse colorido, porque às vezes as pessoas talvez confundem muito, tem muito do que dá para fazer no 365, né? E eu acho que muitas das pessoas físicas também acabam sendo impactados por isso, do cotidiano. Todo mundo que utiliza o Office, o pacote 365 da Microsoft vai acabar utilizando isso no Excel e tudo mais, isso já vai estar lá dentro. Mas isso vai além, né? Então, você deu o exemplo de devs e tudo mais quando a gente bateu um papo. Você consegue dar um colorido um pouco maior do... né, eu acho que Renata puxou um pouco esse gancho, dá para interagir com outras aplicações, dá para enriquecer, ou seja, você vai também treinando esse assistente para que ele possa ter um valor cada vez maior no dia a dia específico profissional. Mas conta pra gente aí, Carlos, como é que a gente pode entender o Copilot como um conceito mesmo, um game changer quando a gente fala dessa realidade, né? Eu acho que o uso do Copilot, o uso de inteligência artificial, ele está intrinsecamente ligado com a missão da Microsoft, que é empoderar cada empresa, cada pessoa a produzir mais, a atingir mais, a expandir o potencial, a capacidade humana. Como que a gente faz isso? Como que é possível fazer isso? Pensando que tem um espectro de pessoas com diferentes necessidades, diferentes backgrounds, ou diferentes formações. Eu tenho desde as pessoas que são usuárias de tecnologia, do pacote Office, do Teams, como um produto final, passando por pessoas que fazem análise de dados, que usam ferramentas para automatizar pequenos processos, para fazer pequenos agentes, até pessoas que são efetivamente heavy user de desenvolvimento de tecnologia, aquele que vai pegar aquela linha de código tela preta e sair programando e criando tudo do zero. A nossa abordagem é usar a linguagem de programação mais poderosa que existe no mundo, que é a linguagem natural. Eu não preciso saber programar em linguagem X, em Y e Z. Eu posso usar a minha linguagem natural no meu idioma que eu
que eu estou familiarizado, posso falar em português, em espanhol, em inglês. E o Copilot, uma das funções por trás, eu já entro no mérito de como, mas ele traduzir a minha intenção de fazer algo em alguma ação. Então, por favor, me crie uma tabela, me crie uma apresentação, por favor, resume esse e-mail. Tem uma infinidade de soluções e ferramentas por trás que fazem essa tangibilização da intenção humana para efetivamente uma ação através de um sistema de computação. Pensando no posicionamento, Microsoft, quando saiu o anúncio em janeiro, fevereiro do ano passado, que a gente brinca que é o momento iPhone, todo mundo falando, eu quero falar de inteligência artificial, eu quero falar de Generative AI, nós tivemos 2 posicionamentos. O primeiro foi, eu vou disponibilizar para os meus clientes, os meus parceiros, APIs de desenvolvimento. Então, a parceria com o OpenAI e outros modelos da Microsoft está aqui. Tem uma API que você pode desenvolver a tua aplicação, fazer o teu código e utilizar para te responder. Por exemplo, o ChatGPT. Eu mando uma pergunta, ele faz um processamento e devolve. Mas mais do que isso, a gente fez o famoso walk the talk. Deixa eu mostrar e demonstrar para o mercado o potencial disso, colocando o que eu estou oferecendo para o mercado dentro dos nossos produtos. E aí nasce o conceito de Copilot. Então, eu tenho uma fundação, que são os modelos de LLM, os modelos de AI, tanto os de Generative AI quanto de AI, vamos dizer aqui, tradicional, Machine Learning, e eu tenho os dados, então o que vem por baixo? Meus dados. Sejam dados de sistemas transacionais, sistemas analíticos, de e-mails, de câmera, de áudio, de texto, qualquer tipo de informação que eu tenho. Em cima disso, eu tenho uma camada de automação, de acesso a esses dados, e eu tenho junto disso os modelos de linguagem natural. Como que eu faço tudo isso trabalhar de forma integrada, de forma alinhada para atender uma pergunta de, por favor, me ajude a criar um relatório, por favor, me dê uma recomendação para o meu cliente de investimento. Eu tenho um motor de entendimento de texto, que pode ser o produto da Microsoft, como o Copilot, é um produto que você desenvolve, que vai fazer diversas chamadas para os teus dados e para os teus modelos. Então, na verdade, é uma grande orquestração. Quando eu penso no conceito de Copilot, é uma orquestração. Um primeiro componente entendendo a interação humana, então entendendo qual que é a pergunta e depois, no final do processo, dando a resposta, e um modelo de orquestração. Eu preciso usar o modelo A, eu preciso usar o modelo B, quais os dados eu preciso acessar, como que eu orquestro isso tudo de forma a tangibilizar e facilitar o acesso. Como voltando ao que eu disse, para qualquer pessoa, seja uma pessoa mais voltada ao que a gente chama de no-code, eu não quero programar, eu vou usar um produto, até aquele pro-code que vai desenvolver chamando as APIs. Eu entrego uma experiência para todo mundo, independente do nível de expertise, com linguagem natural. E orquestra o software específico que consegue, às vezes, fazer a execução. Seja você ter um desenvolvedor que está ali debugando uma aplicação e está tendo um parceiro, um assistente, um copiloto que está ajudando você nessa tarefa e diferentes outros aplicativos específicos de diferentes áreas também, né? Então... E essa beleza, eu estou ajudando tanto o usuário final que vai utilizar esse aplicativo, quanto o próprio desenvolvedor que ele está fazendo o aplicativo. É isso aí, legal. Então, o conceito de Copilot, o conceito de LLM, de Natural Language, é ajudar todo o espectro de pessoas. Abstrai toda essa complexidade que a gente tem, que são inerentes à manipulação, inclusive, de algumas soluções, né? E puxando para você, Renata, assim, a gente olhando também um pouco para o mercado, né, que você está muito olhando para modern work e tudo mais, olhando para o mundo financeiro, vocês têm o que tem sido desenvolvido ou clientes do mercado financeiro, o que eles têm feito, como eles estão utilizando as soluções, seja do 365 ou derivadas, né? Olhando mais nessa perspectiva de possibilidade de uso do Copilot dentro da organização, a gente vê, por exemplo, alguns casos de usos, como vendas. Então, a possibilidade de geração de propostas de forma mais automática e muito personalizada. Né? Não só a geração de propostas, mas, por exemplo, numa geração de ata de reunião ou inclusão dessas informações no próprio CRM diante de uma reunião que você teve com o cliente. Né? Esse é um caso de uso, por exemplo, para vendas. Outro caso de uso são os analistas financeiros coletando diferentes reportes, diferentes dados, diferentes sistemas, fazendo toda essa consolidação, gerando insights, né? E até preparando materiais de divulgação que ele pode enviar para o cliente. Né? Então, todo o Copilot te ajuda nesse dia a dia. Alguns outros exemplos, como um chat interno,
um chatbot interno usando a linguagem natural, que o Carlos mencionou bem, para poder tirar dúvidas sobre benefícios, planos de saúde e tudo mais. E acho que, por último, a gente poderia citar como exemplo a parte de busca de informações, né? Hoje se perde muito tempo e, de novo, né, diante de todos aqueles dados que nós somos impactados, então, hoje é possível também você ser mais rápido na busca de informações, principalmente financeiras. Então, toda essa parte de pesquisa realmente fica muito mais fácil. E se a gente olhar também para o mercado financeiro, você deu exemplo de várias atividades que quem está no mercado financeiro acaba utilizando. É vendas, é elaboração de uma proposta e tudo mais. E existem algumas coisas de próprio chatbot mesmo, que é num outro nível. Mas eu costumo falar também que se tem algo que é cerne do mercado financeiro, é planilha, Excel e tudo isso. E se ganha um tempo tremendo também com esse tipo de atividade, né? Você teria outros exemplos também, Carlos? Que eu vejo, começando pela base da pirâmide, a gente falou muito de desenvolvedor. Sim. A gente tem os copilots, GitHub Copilot, voltado para ajudar o desenvolvimento de código. A gente tem clientes, referência no mercado financeiro, com ganho de produtividade de mais de 70% para as equipes de desenvolvimento. O que esse ganho traz? Como a Rê comentou, eu entrego o projeto mais rápido, eu entrego o projeto com uma qualidade maior e sobra tempo para o desenvolvedor, para ele trabalhar em questões que podem estar mais associadas ao negócio. Deixa eu entender, a melhor oferta, o melhor produto, para desenvolvimento do código eu ganho tempo. Como eu posso entender um pouco mais do negócio e ter algo interno dentro dos clientes que seja mais alinhado com uma necessidade de negócio, com uma característica diferente, ou até com uma própria análise diferente, que às vezes na velocidade do dia a dia, eu preciso entregar projeto, meu concorrente está lançando produto, eu preciso lançar, a questão de concorrência global, a empresa na China lançando um super app, como que a gente consegue otimizar o tempo nessas atividades que podem ser automatizadas, principalmente atividade repetitiva, para poder focar mais no negócio. Além disso, alguns exemplos de automação de serviços no segmento bancário. Por exemplo, sinistro. Eu tenho que fazer um reporte de um sinistro. Então, eu tenho que entrar, preencher um formulário, mandar o dado, vai para uma planilha Excel. Essa planilha Excel vai gerar uma informação que daí a empresa precisa pedir uma foto, me manda uma foto do sinistro. Aí eu pego, mando a foto, essa foto é analisada. Eu consigo automatizar isso através de falar, eu tenho um aplicativo que eu começo a narrar o que aconteceu. Tem um determinado carro, minha pólice é tal, ou eu sou fulano de tal, meu CPF é tal, o sistema já identifica se tem a pólice, se está vigente ou não. Eu tive um sinistro em tal local, ou você pode usar o ponto de localização para entender o sinistro. Tá aqui uma foto do meu veículo, já identificar aquele veículo é o que está sinistrado, é o que está coberto pela pólice, sim ou não. Precisa de um carro reserva, precisa de alguma ação. Então, você poder, através de linguagem natural, principalmente no momento desse que a pessoa está nervosa, que ela não vai parar para preencher um monte de formulário, um monte de campo, como que eu consigo prestar um melhor serviço para o meu cliente? Ou até mesmo pessoas com um menor nível de conhecimento técnico para usar a tecnologia, falar, então, por favor, o senhor entre dentro de um sistema, abra um navegador e preencha isso. Sim. Poxa, como que eu consigo ajudar, através de linguagem natural, a pessoa a abrir uma conta? Que ela possa, no meio da abertura de conta, já tirar uma foto como prova de vida ou anexar um documento de uma forma mais simples do que os processos que nós temos hoje. E nós vemos diversas empresas, estamos trabalhando com diversas empresas, buscando esse tipo de automação para melhorar o nível de serviço, não só pensando na redução de custo em si, mas pensando muito na experiência do cliente final. Isso é revolucionário. E é um case muito interessante que você vê de uma dinamização absurda dentro de um momento que a experiência que é uma das piores que a gente tem quando a gente fala de sinistro e tal, quando você está no momento que você precisa resolver, e que a gente já viu o InsurTech tentando trazer soluções para isso, mas isso pode ser automaticamente acoplado não só nesse caso, mas para toda a indústria e grandes players também utilizar. Mas uma coisa que você falou, falando sobre trabalho, que eu acho que é muito interessante, é esse negócio do 70% de produtividade, né? Uma vez que você tem isso, você consegue, dentro da atividade específica do profissional, ele fazer o estratégico. Perfeito. Ele focar no estratégico dentro das suas atribuições, indo além, como pesquisando, entendendo como que ele pode fazer algum movimento em termos de olhar para a concorrência, ou olhar o que ele pode ser aprimorado, porque a parte operacional já está concluída e revisada e bem feita, né? Então, isso também é um impacto tremendo que eu costumo ver. Não, perfeito. E, inclusive, dentro do Work Trend Index, que é o reporte, né, de pesquisas que a gente faz... Que vai estar no link da descrição
definição é essa? Legal, super importante, tá? Ele menciona exatamente isso, né? Já tem 70% daqueles usuários de Copilot, eles já sentiram o impacto na produtividade. E 67%, eles já reconhecem que o Copilot liberou horas para justamente para que ele pudesse priorizar as atividades mais estratégicas. Que demais, que legal. E até, se me permite, um ponto muito importante do que a gente está falando. Quando a gente fala de liberar horas, eu não estou focando em substituir. O Copilot não é o pilot. Sim. O Copilot Exatamente, é importante, em melhores tomadas de decisão, apoiar a automação de processos, mas o objetivo não é que ele faça isso sem nenhuma interação humana. Isso é interessante. É potencializador mesmo da atividade, né? Exato. É interessante isso, porque eu escrevi recentemente um artigo na minha coluna na Exame que fala sobre essa era dos assistentes e tudo mais, e eu falo sobre um termo que chama finanças assistidas, né? Que você também ser assistido nos seus processos de finanças, que também acaba passando e acaba mencionando também a solução do Copilot, porque é exatamente isso, você... ter um filtro onde, ao invés... E eu acho que isso vai impactar fortemente a forma como a gente interage, desde como o Gates falou, da interface gráfica, né? É uma interface mais fluida de fala. E o exemplo que eu cito, que eu trago, é um que o Peter Diamandis também... ele fala, que é fundador da Singularity University e tudo mais, que é um futurista, que ele entende que o futuro da inteligência artificial é um futuro como se fosse o Jarvis do Homem de Ferro, né? Que você tá aqui, ele tá sempre te dando uma dica, você fala uma coisa, ele te ajuda, então isso potencializa, para quem viu os filmes, sabe que isso potencializa pra caramba, né? Como é que vocês entendem essa realidade, agilizando o contexto da vida financeira também? A gente tem durante muito tempo os Personal Financial Managers, né, os PFMs, mas sempre com aquela tarefa de você imputar dado. Muita coisa às vezes pode ser automatizada e tudo mais e trazer na tela, mas isso pode ser alavancado absurdamente quando você pergunta sobre aquilo que diz respeito à tua vida financeira para uma aplicação que já está coletando esses dados, né? Como é que vocês olham essa realidade, mundo meio Jarvis aí, acoplado com copilotos, né, na verdade? Eu vejo esse ponto de finanças assistidas, assim, eu acredito muito que vai melhorar muito a nossa experiência como usuário mesmo dos serviços financeiros. Acho que esse é um primeiro ponto. Sim. Mas eu trago um segundo ponto aqui, que para mim é o mais importante, é a possibilidade da democratização do uso dos serviços financeiros, né? Acho que... Independente do seu nível de literácia, né? Exatamente. Do quanto você conhece sobre o tema, né? Exatamente. Então, acho que para mim esse é um ponto importante e disruptivo, e até uma das informações que o Copilot me ajudou a trazer, que eu estava pesquisando, é que... o número de pessoas que investem no Brasil, ela aumenta ano contra ano, mas ainda somente 36% da população brasileira, ela tem realmente produtos financeiros que ela investe mensalmente. Então, aqui eu acho que tem uma oportunidade de usar a inteligência artificial generativa para poder impulsionar essa democratização da possibilidade de investimentos financeiros. Ótimo. Até um caso de sucesso e de orgulho, todo o time da Microsoft participou. A gente tem com a B3 um bot, um assistente de educacional para investimento, Bora Investir. Então ele te ajuda, desse ponto da Renata, só 36% das pessoas têm algum tipo de investimento. Então tem uma questão, efetivamente, da situação econômica, mas também tem muito da questão do medo, da questão do... Fala, puxa, para mim é mais seguro, meu avô dizia que era melhor colocar na poupança. Sim. Será que tem algum outro tipo de investimento que eu poderia fazer que tivesse um risco próximo, se eu não sou muito tolerante a risco, que me trouxesse um rendimento maior? Então, essa questão da B3, além de ser a Bolsa de Valores, uma das missões dela é educar o sistema financeiro no país. Não só regular, sim, mas também educar para um uso mais consciente e efetivo do dinheiro. Sim. Então, essa questão de, eu tenho um bot que eu posso ir numa entidade neutra, como a B3, falar como que funciona investimento, como funciona a debenture, como funciona a LCA, e etc. Então, ajudar a pessoa que não tem a literácia, talvez, às vezes, nem na tecnologia, mas muito menos no mercado financeiro, a poder ter um nível, uma consciência maior
sobre como investir o seu dinheiro. Isso que eu acho interessante, né? Que a gente também está falando da parte de educação, que é possível através dessas ferramentas também, além da otimização. Uma vez você não entendeu, é um walkthrough, né? Vai contigo, te ajudando nesse aspecto e te ajudando a entender o que você está fazendo e você podendo, uma vez, comandar o que você quer fazer e tudo isso ser executado. Então, eu acho que tem a ponta a ponta, né? Nesse mesmo artigo que eu escrevi sobre finanças assistidas, eu tentei dar uma extrapolada também nesse futuro, já que foi falado de Jarvis, o Diamandis falou, eu falei, poxa, faz sentido num futuro também a gente ter esse assistente que hoje você pode conversar com ele também. Vocês fazem isso também via Cortana também e via integração com outros players de mercado, né? Mas, uma vez que a gente tiver, por exemplo, um óculos de realidade aumentada, você poder também fazer uma fusão dessa experiência, que você já tem um copiloto e ele poder demonstrar isso a todo momento. Então, o exemplo que eu dou no artigo você está andando na rua, você vê um prédio e você já pode conversar com o copiloto. Isso é futurismo, né, gente? Mas vamos pensar no que é possível. E ele poder indicar que tem vaga, existe um prédio, um apartamento à venda ali dentro, tudo mais, já conseguir colocar condições de financiamento, eventualmente, se você quisesse comprar. Ou seja, um mundo do que a gente já vê um pouco no Homem de Ferro. O quão distante vocês entendem que isso pode estar de uma coisa mais palpável? Assim, eu sei que é difícil entrar nessa área de futurismo porque as coisas acontecem muito mais rápido do que a gente prevê, né? Você deu os exemplos de ciclo. A gente teve o ciclo que eu achei muito legal, cartão de Natal, a gente teve o ciclo Skynet, a gente tem um ciclo agora de uma outra maturidade, né? Como é que vocês entendem dessa... essa alteração de experiência também indo para talvez devices de realidade aumentada e além, né? E outras coisas que a gente pode ver no caminho. Qual que é a nossa missão, o nosso papel é prover uma plataforma para que nossos clientes e parceiros possam desenvolver soluções. Então, eu não sei se eu sinto em lhe informar ou estou feliz em lhe informar que essa visão ela já existe hoje. A gente tem um hardware, que é o HoloLens, que é um óculos translúcido, do qual você pode rodar... Ele é um PC. É um computador. Então você pode rodar aplicativos e ele vai aparecer na tua tela. Sim. Óbvio, tem a questão de não tampar a visão, de segurança para você, segurança do trabalho, segurança de você utilizar o device. Sim. Mas você já consegue fazer chamadas, por exemplo, de você usar o Teams e estar conversando com uma pessoa, aquela pessoa ela ter a visão ou enxergar o que você está enxergando. Sim. E você pode, ao mesmo tempo, estar conversando com aquela pessoa e o que tinha até hoje da questão de gestos, falar, eu quero ver um documento. Então, eu estou dando manutenção. Um caso interessante, não financeiro, mas Estados Unidos com a Caterpillar. Manutenção de tratores e equipamentos pesados em localidades remotas. Qual que era o trabalho? Eu tenho diversas linhas de equipamento que eu precisaria viajar, movimentar um engenheiro daquele equipamento específico que conhece aquele equipamento específico para dar manutenção. O que foi feito? Você, através do HoloLens, ele está monitorando o que está acontecendo. Então, uma pessoa mais generalista de suporte, ela entende o que está acontecendo com o equipamento, porque não dá para movimentar, às vezes, o trator para um local para dar manutenção. Exato. E ela faz uma conferência com um centro de suporte avançado, onde o especialista daquele tipo de maquinário ele está enxergando o que está acontecendo na tela. Sim. Então ele pode conversar já, falar, olha, aperta esse botão, faz esse parafuso, ou até mesmo hoje, abrir um documento e abrir um manual, ele está vendo, aquela peça está no formato, no padrão que deveria estar, tem um indício de vazamento, tem algo que não está conforme, então isso já existe hoje. Sim. O que a gente está desenvolvendo, até passar para a Rê, é como eu expandir isso com os copilots, com a linguagem natural. E tem a popularização de tudo isso ainda, né? Até do ponto de vista de hardware, né? Do próprio HoloLens e várias coisas que estão sendo criadas no mercado. Aí imagino que vai ter uma redução de custo disso. E acoplado com essa fronteira, é muita coisa legal para acontecer, né? Sim, extrapolando para uma visão financeira, assim, quem não gostaria, né, de ter um HoloLens, né? Com um assistente para te ajudar nas tarefas financeiras do dia a dia, e seja numa visão de usuário mesmo, financeiro, né? Você poder programar uma conta usando um assistente, um copiloto, né? E talvez expender aquele tempo de abertura do aplicativo, inserção dos teus dados, achar onde está, por exemplo, o caminho para você fazer uma operação financeira. Então, seria muito mais fácil, né? Tá integrado tudo dentro de uma realidade, numa realidade aumentada e você ter
a possibilidade de contar com esse copiloto para te ajudar no dia a dia. Seria muito legal. O caso que você comentou é excepcional, e extrapolando aqui, pensando, não só financeiro, eu vou numa agência de viagem, eu vejo uma propaganda, eu quero ir para Aruba. Você poder conversar, quanto que custa, qual que é a melhor época do ano, qual que é o custo de passagem, hotel, como aceita moeda brasileira ou não, qual a conversão, eu poder ter esse tipo de conversa iniciada pelo usuário ou mesmo sugerida por um assistente. Acho que o leque dessa integração físico e digital é ilimitado. Ou ir do mercado. Por exemplo, você vai no mercado, você seta o budget de quanto você geralmente gasta no mercado, você está ali com um assistente te orientando, e uma vez que você coloca o produto, ele já está computando, ele entende, te ajuda na escolha, te dá prós e contras, que eu acho que é super legal essa análise, né? Que quando você consegue trazer e poupando todo um tempo de pesquisa que eu teria parado no celular, para poder olhar e entender um produto, a diferença de um para outro. Em diferentes fontes também, né? Porque a gente faz pesquisa em diferentes lugares. Dá para tentar ser o mais imparcial possível dentro da pesquisa que está sendo feita. Então, existe um mundo de... É um sandbox de coisas que dão para fazer em cima de tudo isso. Eu acho que trabalhando esses foundations, né? E aí a OpenAI, junto com vocês, tem feito, movendo bastante esse mercado. É bem interessante ver o que dá para se criar em cima, como você mesmo falou. Tem tudo isso, pessoal, mas também tem desafio, né? Eu acho que é legal a gente poder falar um pouco de desafio. E eu não tô falando só de desafio... Vamos separar um pouco os desafios, né? Tem um desafio que talvez dentro do mercado futuro do trabalho, né? Que acho que aí pode ajudar a ponderar um pouquinho nisso. E depois a gente entra num ponto de vista regulatório, eventualmente técnico, que a tecnologia é muito nova, ela está desenvolvendo muito, mas olhando do ponto de vista técnico, tem um pouco de alucinação de AI e tal, que o mercado diz que o mercado já está trabalhando efetivamente nisso. Mas vamos dividir e entrar primeiro na parte de trabalho. Como é que você vê esses impactos? A gente falou muito sobre o potencializador, mas eu não sei como é que talvez nas andanças e nas conversas que você está tendo com o mercado, como é que eles estão endereçando ou pensando a respeito. A gente, em relação ao Copilot do Microsoft 365, faz 8 meses que a gente lançou no mercado e a gente vem colhendo bastante informações em relação ao uso, né? Não só do produtividade, mas também em relação ao medo, né, das pessoas de fato poderem, que é uma implicação que a gente está discutindo, de serem substituídas pela inteligência artificial, né? Acho que esse é um ponto. Mas o interessante é que, sim, existe essa preocupação e dentro das pesquisas que a gente publica, tem uma grande parte dos usuários que tem, sim, essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, dentro desse volume, 70% dessas pessoas, elas apostam na inteligência artificial e querem delegar cada vez mais e mais para o uso, para que ela possa reduzir aquele débito digital que a gente comentou. Sim. Né? Então, tem esse lado. E, por outro lado, a gente sabe também que a gente precisa investir em capacitação, porque aqui são novos skills e novas habilidades que a gente tem que trazer para os usuários, né? Pensando na forma como que a gente trabalha, né? Que vai fazer toda essa transformação. E também a geração de novas posições de trabalho, né? Então, a gente vê aqui uma quantidade enorme de cientistas de dados sendo necessárias, de engenheiros de prompts, e até mesmo, por exemplo, o jurídico tratando, endereçando assuntos de ética e de compliance de inteligência artificial. Então, assim, existem implicações, mas existe também um mundo de oportunidades. E de skills também, porque por mais que a gente entenda que é aí que vem um grande dilema, né? Assim, antigamente, o pacote Office era onipresente, você tendo no currículo, você eventualmente saber isso. O processo, sabe, a interface de você conversacional, baseada em linguagem natural, simplifica muito tudo isso. Mas não adianta nada se você também não sabe tirar melhor proveito dessa ferramenta. Se você não sabe endereçar perguntas. É uma era que cada vez mais vai exigir que você saiba fazer perguntas, você tenha uma estruturação de raciocínio lógico para tentar tirar um resultado mais aproximado daquilo que você quer. E assim, potencializando o uso também da ferramenta, né? Como é que você tem visto isso? Ou, eventualmente, como é que você vê que o mercado está endereçando? Muito tem sido falado de engenharia de prompt e tudo, mas eu entendo que talvez é tão rápido que não sei nem como é que o próprio sistema educacional vai dar uma resposta para isso, a contento, né? Dentro do nosso framework, a gente tem essa preocupação que é justamente a adoção dessas ferramentas e do uso desses copilotos, né? Então, hoje, dentro das organizações
organizações, a gente tem investido constantemente, não só dentro da Microsoft também, a gente também tem tido também toda essa transformação e todo esse novo conhecimento, mas a gente tem investido muito nas organizações para justamente capacitar cada usuário e ajudá-los empoderando, desde o uso de prompts de Copilot até, como que o Carlos comentou, a desenvolver e criar seus próprios Copilots. Então, sim, existe um investimento grande da Microsoft e conforme você comentou, é necessário, porque a gente só vai tirar o máximo proveito dessa tecnologia, justamente habilitando esses novos skills e capacitando essas pessoas para poderem tirarem o melhor proveito da inteligência artificial. Isso para qualquer instrumento que te assiste, né? Então, eu tô dando um exemplo, assim, é legal a gente falar muito disso, né? E tem até debates muito em escolas, né? Do uso da inteligência artificial generativa no trabalho, nas tarefas da escola, né? Tentar entender como é que esse aluno vai poder tirar mais proveito disso. Porque quando vieram as calculadoras também, houve todo um debate lá atrás em relação a, nossa, mas isso aqui vai tirando a capacidade das pessoas calcularem. E obviamente que o entendimento básico da mecânica é importante, senão você não consegue nem manipular a calculadora direito, né? E não consegue tirar o melhor proveito dela. Então temos isso. Uma evolução dessa discussão, talvez. Exatamente. Né? Até um comentário, complementando aqui. A Microsoft, mês passado, ela fez 35 anos de Brasil. E a gente tem um compromisso social nos países em que nós atuamos muito forte, não somente como uma empresa comercial, mas também de ajudar a desenvolver o ecossistema tecnologia de forma a impactar positivamente a sociedade como um todo. Uhum. Então, eu queria falar de 2 pontos. Um é o uso de inteligência artificial em causa impacto para a sociedade. A gente tem um programa chamado AI for Good, que ajuda em questões humanitárias, em questões socioambientais. Por exemplo, a gente teve uma parceria com a Vale e com uma ONG chamada Amazon, para a gente monitorar o desmatamento da floresta amazônica. Então, a gente usava imagens de satélite com modelos de computação para poder identificar, olha, isso aqui é um possível ponto, um futuro ponto de desmatamento. Então, tinha uma identificação de um rastro branco no meio da mata. Pô, estão criando uma trilha, isso aqui ou vai ser uma pista de pouso, vai ser um assentamento, onde não deveria ter isso. Então, tem essa questão, trabalhando junto com entidades, com ONGs e com o governo, por exemplo, para identificar a qualidade de água em represas e mares, e diversas ações nesse sentido. Então, um lado do uso da inteligência artificial para o bem da sociedade. E o outro, um ponto que você trouxe muito importante, para a própria capacitação, não só pensando nos clientes, parceiros, ou mercado de trabalho, mas a sociedade como um todo. Uhum. A gente tem um programa chamado Mais Brasil. O último relatório fechado que nós tivemos é de junho de 2023, que nós treinamos desde letramento digital até temas mais avançados, 8 milhões de pessoas no Brasil. Impactamos mais de 3 mil escolas e ajudamos mais de 150 mil pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho com esse skill de novas necessidades ou novas características que está sendo demandado hoje. Então, a questão que a gente usa em inglês o termo de STEM, Science, Technology, Engineering, Matemática, sim, o pensamento mais crítico, o pensamento mais voltado analítico, é algo que a gente tem um investimento muito forte. E uma questão que, quando eu fui olhar dessas 8 milhões de pessoas, os treinamentos mais requisitados nessa nossa plataforma, um ponto me chamou muita atenção. Dos 5 principais, o segundo era Excel. Uhum. Então, falar Excel, a pessoa querendo fazer algum tipo de análise, e o quinto era ciência de dados. Olha só. Que é algo que, se você pensar em termos de população geral, porque isso aqui é um treinamento aberto, não para o ecossistema de tecnologia da Microsoft, de parceiros e clientes, mas aberto para a população como um todo. Olha só. Associado com ações junto ao governo. E ter uma procura tão grande por ciência de dados é um alento que nós temos demanda, nós temos profissionais brilhantes no país e as empresas de tecnologia podem ajudar a fomentar o potencial desse mercado, o potencial dessas pessoas. E que entendo que a demanda está super quente por cientista de dados e tudo mais, a gente sabe bem disso. Mas a dificuldade também está em se obter a melhor forma possível de ter a entrega desse tipo de conhecimento. E envolvimento com o terceiro setor também é incrível para que isso seja disseminado. Até porque a gente tudo que está sendo feito aqui são as bases do que a gente vai ver de mercado do trabalho do futuro, e precisa estar conectado uma coisa com a outra. Não adianta simplesmente entregar a solução se também a gente não pensar nesse entorno e como impactar e capacitar para que essas ferramentas sejam
utilizadas e retroalimentadas, que no final elas também aprendem com a medida que as pessoas também vão tirando proveito delas, né? Falando de um outro desafio, e até direcionando para você, Carlos, a gente falou um pouquinho do desafio de mercado, do impacto do mercado de trabalho, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre efeitos colaterais aqui também, de desafios regulatórios e técnicos, né? Como é que você tem visto esse endereçamento, mesmo porque a gente tem hoje diferentes players que estão nessa seara, dores que são meio comuns, né? Eu falei em relação à alucinação de AI, que é um exemplo, e tem outras questões. Mas como é que você vê os diferentes players e todo mundo convergindo em tentar estabelecer bases e resolver problemas para que a gente consiga ter o avanço dessa tecnologia? Primeiro, a visão Microsoft. A gente tem um framework, um conjunto de governança que nós chamamos de Responsible AI, ou AI responsável. É uma série de fundamentos, de boas práticas, de guias que buscam ajudar ou permitir que as empresas façam uso de inteligência artificial de uma forma ética e responsável. Isso passa desde modelo de governança, desde eliminação de vieses, de bias, nos dados que treinam o modelo. Por exemplo, eu posso oferecer um maior crédito para um determinado nicho da minha população e um outro oferecer uma taxa de crédito menor por qualquer característica que não seja um fator de decisão justo e correto. Eu tenho questões de governança de dados, então poder explicar os meus modelos, falar, eu cheguei nessa conclusão, mas como eu cheguei? Não sei, é uma caixa preta. Não, a gente tem as formas de explicar o processo de decisão para que possa ser feita a rastreabilidade de como a gente chegou nisso e, eventualmente, tivemos alguma falha no modelo, tivemos algo nos dados que foram utilizados para essa tomada de decisão, eu tenho como monitorar, como fazer o tracking e corrigir isso. Sim. Além disso, uma questão forte sobre LGPD. Sim. Então, tanto a questão de residência de dados no Brasil, que nós temos os modelos, os serviços disponíveis aqui para aquelas empresas que têm o objetivo, o requisito de manter os dados dentro do Brasil, como também a questão que eu falei de rastreabilidade, de linhagem de dados. Então, eu tomei a decisão de oferecer crédito ou não para o Carlos baseado em qual informação? Quais eram os dados? Quais eram os critérios e quais eram as informações do Carlos? Eu também posso falar, uma empresa, e aí muita questão financeira, call center, eu não gostaria mais de ter algum relacionamento com você. Como eu consigo fazer o tracking associado à LGPD de todas essas informações? Como foi parar, o seu nome foi parar na lista deles. Exato. Então, essa questão, acho que voltada a Responsible AI, garante que você tenha todo esse tracking que você desenvolva dentro de certos guarda-reios. Um guarda-reio importante, por exemplo, abuso. Seja abuso voltado a abuso sexual, abuso físico, de violência. Nós temos guarda-reios. Guarda-reio em português temos limites. Salvaguardas, talvez. Para evitar que os modelos sejam utilizados nesse tipo de situação. Mas não é um guarda-reio, vamos dizer, funciona ou não funciona. Tudo nós temos como conversar e entender isso, entender os limites. Por exemplo, violência. Por padrão, os modelos eles não permitem cenários e conversas que induzam ou que sejam associados à violência física. Mas eu estava desenvolvendo um modelo com o hospital para um centro de atendimento. Falava, tal paciente chegou com uma fratura exposta. O modelo barrava. Mas não, pessoal, então a gente tem como, eventualmente, fazer esses ajustes de acordo com cada característica do mercado, do negócio que está sendo trabalhado. Essas derivadas são muito interessantes, que assim, tudo isso... E é interessante ver os frameworks que estão sendo desenvolvidos pelo mercado. Quando eu falo somente do mercado financeiro, você falou do exemplo de uma caixa preta, modelo black box. É complicado, porque o próprio Banco Central ele setou como uma diretriz para 2024 a inteligência artificial. Por quê? Uma vez que você regulariza, você fiscaliza, você precisa entender o que você está olhando. Então, tem que ter um tracking dessa informação para que o regulador consiga saber. Então, para ver se não tem um viés, né? Tem um caso que eu vi no Reino Unido, onde a própria questão para poder liberação de empréstimo, o modelo estava tendo um viés, que se o cara tinha um sobrenome árabe, ele estava sendo negado. Então, assim, o modelo também ele foi feito por humanos, mas ele acaba acomodando também certos vieses por uma associação que ele faz em relação a causa e efeito e acaba levando para esse lado. Então, trabalhar esses vieses, olhar também uma explicação que o regulador consiga entender o que está rolando para
dar uma devolutiva para não deixar que a coisa perca o controle, evitar que temos alucinações, entender modelo de responsabilidade, uma vez que você deixa uma AI interagir diretamente com o cliente, dando um aconselhamento financeiro, algo que pode envolver somas de dinheiro ou decisões que são muito importantes, né? Então, tudo isso está sendo endereçado. Legal ver o Brasil também nessa seara. E interessante ver também como as empresas provedoras também estão fazendo a sua parte, porque não pode ser diferente. E um ponto, além da própria visão da Microsoft, líder e pioneira nesse mercado, nós temos parcerias com OpenAI, com Google, com Cloud, com outros provedores de inteligência artificial para criar um modelo para que fique até mais fácil para a própria sociedade. Não, com a Microsoft é um determinado nível, com outro é mais acima, mais abaixo, etc. Criar um padrão para dar essa garantia, essa segurança para a sociedade como um todo, para os nossos clientes e parceiros, que a inteligência artificial ela vai ser usada para algo benéfico, algo em prol da evolução humana, e não algo para causar violência, para causar algum tipo de assédio, situação não ética, não benéfica para a sociedade. Todos os players de mercado têm que estar juntos nessa, e também as instituições, reguladores, governo e tudo mais. E a gente vê vários modelos também de regulamentação de AI generativa no mundo inteiro acontecendo, e não vai ser diferente aqui também. Enfim, pessoal, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso papo. Queria muito agradecer a presença de vocês. A gente sempre reserva aqui um tempinho no final para que cada um possa tecer suas considerações finais, ou uma mensagem que você quer plantar na cabeça ali, uma reflexão, ou uma mensagem que você quer plantar na cabeça da audiência, ou até mesmo institucional. Fica aí a teu critério. Então, ladies first, começar com a Renata, e aí fica à vontade aqui, ou falar com a câmera, ou falar comigo aqui, a gente vê como vai ficar essa mensagem. Eu acho que um ponto de consideração é que a gente possa olhar para esse mundo de inteligência artificial generativa não só como uma simples tecnologia, mas realmente como algo, um facilitador que vai e que pode, né, transformar realmente a forma como nós trabalhamos, como nós se relacionamos, como os nossos negócios podem ser transformados, como a indústria pode ser transformada. E diante de todos esses cenários, a gente não pode esquecer num ponto super importante que a gente comentou, que é a educação, né? A gente precisa preparar, a gente precisa capacitar, a gente precisa treinar, aprender e seguir para que a gente possa trazer realmente facilidades utilizando a inteligência artificial. Maravilha. Carlos? O meu entendimento é o mundo de inteligência artificial, o momento que nós vivemos hoje, talvez seja um momento único na história da humanidade, do mar de oportunidades que está se abrindo diante de nós. Você falou sobre a questão de calculadora, eu lembro também da questão de datilógrafo. Quando eu saí o computador, falaram, não, agora não vai ter mais pessoas datilografando. É uma evolução que exige que a sociedade, que as pessoas se adaptem. Mas a gente precisa enxergar isso sempre do copo meio cheio. Enxergar o mar de oportunidade, novas profissões que estão abrindo, a forma de nós termos relacionamento pessoal, relacionamento humano, oportunidades de trabalho de um nível muito mais assertivo e de um nível muito melhor do que nós temos hoje. Então, a dica, o ponto aqui vai acontecer, a inteligência artificial está aqui, o que eu brinco, conosco ou sem nosco, ela vai acontecer. Então, aqui, o convite é entender o que está acontecendo, entender o momento de cada um, de cada empresa, de cada pessoa, estudar, se dedicar, porque tem muita oportunidade ainda, muita coisa a ser escrita, muitas páginas em branco na nossa frente para serem escritas. Então, aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade única que vivemos. Maravilha. Obrigado, pessoal, mais uma vez aqui pelo papo. E você que ficou com a gente até agora, se interessou pelo assunto, a gente vai deixar aqui na descrição do áudio, do vídeo, do episódio, de uma forma geral, todas as informações que foram faladas a respeito do Copilot, então você pode pesquisar e entender melhor os relatórios também. Se você se interessou também, se você acha que outras pessoas podem se interessar por esse assunto, encaminhe esse vídeo, esse áudio para que outras pessoas possam ouvir. Não esquece de deixar seu like, comentar o que você queira saber mais a respeito desse assunto, que a gente vai responder. E também se inscrever no canal para que você possa receber toda quinta-feira às 19 horas a notificação que a gente vai ter um episódio novo aqui no Fintech Talks Podcast. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.